Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a elaboração da demonstração do fluxo de caixa pelo método direto em exercícios acadêmicos. Muito bem, na prática, como as movimentações ocorridas no patrimônio e no resultado das empresas são muito grandes, a movimentação é enorme, é necessário nós elaborarmos papéis de trabalhos para posteriormente elaborar as demonstrações pelo fluxo do fluxo de caixa pelo método direto ou indireto. Nos exercícios acadêmicos, no entanto, como a movimentação é infinitamente menor, é possível que a gente o faça já usando a própria movimentação ocorrida nas contas de caixa e equivalente de caixa. Porque o método direto, ele apresenta o fluxo de caixa das atividades operacionais, onde ele apresenta diretamente, daí o nome, a movimentação que ocorreu no caixa e equivalentes de caixa no período. E é no caixa e na conta de caixa e de bancos, no caso do nosso exercício, que são as duas únicas contas que pertencem à caixa equivalentes de caixa no nosso exercício, é que nós vamos então resolver o nosso exercício, né? Muito bem, então uma série de lançamentos contábeis que nós fizemos durante o exercício, onde a gente pode encontrar então o número do lançamento e que operação foi realizada, né? No método direto, como eu acabei de falar, nós vamos fazer o quê? Nós vamos verificar lá na conta de caixa equivalente caixa, no nosso caso então só a conta de caixa e bancos, quais foram as movimentações que ocorreram nela em relação às atividades operacionais, às atividades de investimento e de financiamento. Então todos os registros que nós vamos fazer na elaboração da demonstração do fluxo de caixa pelo método direto aqui estão, ó. Todos eles. O que eu fiz aqui? Separei as atividades operacionais. Estão aqui, ó, na cor aqui laranja, né? Todas elas. Né? Separei as atividades de investimento, esse azulzinho aqui claro, aqui quase anil, né? E esse vermelho aqui para as atividades de financiamento. Então observe, nós tínhamos um saldo inicial de caixa e um saldo final. Tudo mais está aqui, ó, como atividade de operacional, de investimento ou de financiamento. O saldo inicial de bancos, tudo mais é atividade operacional ou de investimento ou de financiamento para chegar no saldo final. Então nós temos que colocar todos esses itens lá na elaboração de uma forma ordenada da demonstração do fluxo de caixa pelo método direto. Então a gente inicia com recebimento de clientes. Nesse recebimento de clientes, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o valor da venda à vista de mercadorias, que foi R$ 44.685 no lançamento número 1, e mais R$ 465 do recebimento de uma prestação de clientes no lançamento 18. Então, 44.685 mais R$ 465, encontro R$ 45.150. Então, houve um aumento, então valor positivo, recebimento de clientes, né? 45.150. Pagamento de fornecedores não teve, empregado sim teve, né? Pagamento de salários a pagar. Foi lá no lançamento 5, pagamento de salários a pagar do mês anterior no valor de R$ 3.120. Então vou lá no lançamento 5, né? Vamos aqui só dar uma olhadinha, ó. No lançamento 5 está lá, pagamento de salários, R$ 3.120, né? A venda estava aqui, ó, 44.685 e mais 465 de recebimento da prestação do cliente, né? Então agora, pagamento de salários 3.120, né? Então se pagou o salário, saiu o dinheiro do caixa, vem aqui um valor negativo, a gente viu lá saindo do caixa, né? Teve na sequência pagamento de multa. O pagamento de multa foi o lançamento 6, ó, no valor de R$ 810. Então vou lá no lançamento 6, ó, saiu aqui, ó, do caixa. Pagamento de multa em dinheiro, lançamento número 6, R$ 810. Então reduziu o nosso caixa. Então vem um valor negativo aqui de pagamento de multa. Na sequência, a empresa fez um pagamento antecipado de seguros. É lá no lançamento número 20. Então vou lá no lançamento número 20
e encontro, ó, pagamento antecipado de seguros, 1.350. Então tá vendo todos na mesma cor aqui, no nosso, ó, laranjinha aqui, o amarelo, né? Da projeção, né? Então, se pagou um seguro, saiu dinheiro, a gente viu lá do banco, então um valor negativo de 1.350. E ainda tivemos o recebimento da venda de instrumento financeiro lá no lançamento número 26. Então, tá lá, ó, 1.320 do recebimento da venda do instrumento financeiro entrou no caixa, né? Então, um valor de 1.320 positivo aqui em recebimento da venda do instrumento financeiro. E foram só esses itens que afetaram as atividades operacionais. Somo eles então, ó, 45.150 menos 320 menos 810 menos 1.350 e mais 1.320, encontro 41.190 de caixa gerado pelas operações. Na sequência, então, da demonstração, nós devemos apresentar os juros pagos, né? Os juros pagos é lá no lançamento 22, R$ 165. Então, vamos dar uma olhada nele, ó. O lançamento 22, R$ 165. Está embutido aqui no pagamento do financiamento, então, se pagou 2.070 de financiamentos a pagar. No entanto, 1.905 é a amortização do principal, 165 é juros, né? Então, nas atividades operacionais, vou colocar os R$ 165. Como foi pago, então saiu o dinheiro do banco, vem um valor negativo de R$ 165. Pagamento de imposto de renda e de contribuição social, nós temos pagamento de imposto de renda no lançamento 21, 2.130. Então, 2.130 está aqui, o pagamento de imposto de renda a pagar, através de cheque, 2.130, o lançamento 21. Então, saiu 2.130, um valor negativo aqui no fluxo de caixa. Próximo item é os dividendos recebidos. A empresa recebeu dividendos no lançamento 23, no valor de R$ 220. Vamos dar uma olhada. Então está aqui, ó, lançamento 23, R$ 220, né? Então entrou no caixa logo um valor positivo aqui na demonstração do fluxo de caixa. Finalmente completamos as atividades operacionais. Vou lá no último subtotal, que é o caixa gerado pelas operações, 41.190, menos 165 de juros pagos, menos 2.130 de imposto de renda pago e mais 220 de dividendos recebidos, me dá um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$ 39.115. Observem, encontramos exatamente o mesmo valor das atividades operacionais que foi obtido pela demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto, mas muito mais explicativo, né? É fácil de entender aqui como que se chegou nesses R$ 39.115 aqui. Observe, a empresa recebeu 45.150 de clientes, pagou 320 de salários para os colaboradores, pagou 810 de multa, 1.350 numa apólice de seguro e recebeu 1.320 da venda de um instrumento financeiro. Além disso, a empresa pagou 165 de juros, 2.130 de imposto de renda e recebeu 220 de dividendos, chegando então a R$ 39.115 de caixa que foi gerado pelas operações. É muito mais claro de se entender para o usuário do que a demonstração do fluxo de caixa pelo método indireto. Já o fluxo de caixa das atividades de investimento e de financiamento e do fechamento, ou seja, do aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa, é o mesmo nos dois métodos. Então o que muda é só a primeira parte das atividades operacionais. De qualquer forma, vamos ver aqui, ó. Venda de imobilizado está lá no item 28, né? Nós vendemos imobilizado por R$ 3.720. Então, no venda de imobilizado 3.720, nós vamos aqui, ó, tá aqui o lançamento 28, ó, entrou lá no banco 3.720. Então, vamos colocar lá na nossa demonstração do fluxo de caixa. Deixa eu voltar aqui nela, ó, 3.720, né? Empréstimos feitos a terceiros, então teve
na realidade, o pagamento de empréstimo compulsório no lançamento 16, ó, R$ 935. Podemos também olhar lá, ó, R$ 935 está pago aqui, ó. Atividades de investimento, ó. Separa aí por cor para a gente verificar. Pagamento de empréstimo compulsório em dinheiro, lançamento 16, de R$ 935, né? Então, valor negativo ali. Recebimento de empréstimos feitos a terceiros, nós temos lá no lançamento 17, R$ 705, que é o recebimento do empréstimo compulsório. Está aqui, ó, R$ 705, também apresentado como atividade de investimentos, né? Então, apresenta lá, entrou dinheiro em caixa, portanto, um valor positivo de R$ 705. Depois nós temos a aquisição de imobilizado, 1.060, é lá no lançamento número 9. Nós adquirimos um veículo, né? Então tá lá, 1.060, aquisição de um veículo à vista por meio de cheque, R$ 1.060. Então saíram de bancos de caixa, equivalente de caixa, R$ 1.060. Aparece aqui negativo, então, nas atividades de investimento. E uma última atividade de investimento, já que não teve aquisição de investimentos, foi a aquisição de intangível, 1.350 no lançamento 11. A empresa adquiriu fundo de comércio. No lançamento 11, vamos lá no lançamento, encontrar o lançamento 11, está aqui, ó. A empresa adquiriu fundo de comércio em dinheiro, 1.350 saindo do caixa. Portanto, um valor negativo lá nas atividades de investimento. Podemos encontrar então o caixa líquido gerado pelas atividades de investimento. Vamos somar aqui, ó, 3.720 de venda de imobilizado, menos 935 de empréstimos feitos a terceiros, mais 705 de recebimento de empréstimos feitos a terceiros, menos aquisição de imobilizado de 1.060 e menos aquisição de intangível de 1.350, e dá um valor positivo, portanto, um caixa líquido gerado nas atividades de investimento. Se fosse um valor negativo, seria caixa líquido consumido nas atividades de investimento. Próximo passo é elaborar o fluxo de caixa das atividades de financiamentos. O que nós temos aqui? Dividendos pagos, 1.280 lá no lançamento 24. Então a empresa pagou dividendos para os seus acionistas lá no lançamento 24. Vamos dar uma olhadinha, tá lá, ó, pagamento de dividendos para os acionistas em dinheiro, R$ 1.280. Ó, agora em vermelho, né? Atividades de financiamento aqui para separar. Então saiu dinheiro, R$ 1.280 que vem aqui nas atividades de financiamento. E integralizações de capital em dinheiro, nós temos o lançamento número 13, onde a empresa houve uma integralização de capital em dinheiro de R$ 1.060. Vamos dar uma olhada nesse lançamento também. Então, tá aqui, ó, essa integralização de capital em dinheiro está aqui, ó, lançamento número 13, ó, R$ 1.060, né? Então, uma atividade de financiamento. Entrou dinheiro no caixa e, portanto, então, um valor positivo de 1.060. Caixa recebida de financiamentos a pagar, nós temos aqui, ó, 7.100 lá no lançamento 12. Então, entrou no banco R$ 7.100, né, no lançamento 12, né? Então, uma atividade de financiamento, um valor positivo, então, que vai lá na demonstração do fluxo de caixa de R$ 7.100. E, finalmente, pagamento de financiamentos a pagar R$ 1.905, que é o lançamento número 22. Né? O lançamento número 22 é R$ 2.070, né? Só que, então vamos ver esse 2.070 primeiro, né? Só para vocês encontrarem ele, tá lá, ó, a gente já tinha feito ele, ó, R$ 2.070, saiu do banco, então o pagamento de financiamentos a pagar em cheque. Só que, como atividade de financiamento, nós vamos lançar só a amortização do principal, que é 1.905. Isso porque nós já lançamos 165 como atividade operacionais, que é o juro, né? Então, menos R$ 1.905, já que saiu o dinheiro do banco, pagamentos de financiamento a pagar. Para encontrar o total das atividades de financiamento, vamos somar algebricamente aqui, ó.
menos 1.280 de dividendos pagos, mais 1.060 de integralização de capital, mais 7.100 de financiamento obtido junto ao banco e menos 1.905 de amortização de financiamentos. Encontramos então 4.975 de caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento. Se fosse um valor negativo aqui, nós teríamos então um caixa líquido consumido nas atividades de financiamento. Monto agora então o aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa, pegando lá no balanço patrimonial caixa e equivalentes de caixa no início do período, tem lá R$ 10.255, e caixa equivalente de caixas no final do período, que tem R$ 55.925. Pego o caixa equivalente de caixa final, 55.925, menos o inicial, que é 10.255, para encontrar o aumento líquido de caixa equivalentes de caixa de R$ 45.170. Então, basta ir no balanço e transcrever os valores aqui e depois pegar o saldo de caixa equivalentes de caixa final menos o inicial para encontrar esse aumento líquido do caixa equivalente de caixa. A demonstração então completa pelo fluxo de caixa direto aqui está. Posso fazer o mesmo fechamento que se fez no método indireto, ou seja, se eu pegar o total do caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, 39.115, mais o caixa líquido gerado pelas atividades de investimento, 1.080, e mais o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento, 4.975, tem que dar obrigatoriamente o aumento líquido de caixa equivalente de caixa de R$ 45.170. Muito bem, esta foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.